Então, Mai, você descobriu recentemente que você tem TDAH, né? Como que se comporta, como pensa, como você lida com isso? Como lida é engraçado, porque até então eu simplesmente era assim. É o meu jeito, é a minha forma de fazer as coisas, é a minha forma. Personalidade, né? É a minha personalidade. Então eu nunca precisei lidar, né? Pensar muito. Agora, foi muito legal porque tem coisas que eu sempre tentei mudar e nunca consegui. Então eu sei que sozinha realmente fica mais difícil e eu estou dando a atenção certa para algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um nível de insônia. Meu pai já quis me levar para estudo, sabe? Para eu dormir com as coisas, para ver o que acontece, né, na questão cerebral, porque o meu nível de insônia era. Eu já tive crise de ansiedade causado por insônia, porque assim, sabe? Você olha, ai, vou dormir bastante hoje. Aí você olha, são 2 horas da manhã. Aí você olha, são 4. E aí você começa a ficar pensando no que você precisa fazer no dia seguinte e o quanto você não está descansado e o que não sei o quê. E começa a chorar. Eu já tive crises de choro às 4 horas da manhã porque eu não estava conseguindo dormir. Então, o TDAH causa insônia. Aí eu já tive vários diagnósticos de depressão e ansiedade. O TDAH é uma porta que acaba sendo sintomas do TDAH e não um outro diagnóstico de fato. Então, essas coisas que vão começando a fazer sentido. Essa questão de começar curso e não concluir, e de não conseguir concluir. Essa coisa de ser emotiva demais, isso também eu não sabia. O TDAH ele tem uma dificuldade de controlar as emoções. Explode muito rápido. Também pode ser por conta do TDAH, né? Então, essa hiperatividade mental também, que é uma coisa assim que às vezes... Essa dificuldade também de iniciar algo e finalizar, né? Por exemplo, a faculdade lá que você... E é bizarro, porque assim, é uma faculdade, mas também é a louça. Sabe? É uma coisa, tipo, muito doida. Então, até então, era isso. Eu simplesmente sou assim. Então, agora é legal ficar prestando atenção o que de fato é a minha personalidade e o que de fato é sintoma. E a terapia está te ajudando nesse sentido Ajuda bastante. E coisas que a eu nunca identificar fiz. essa diferença? Ajuda. Mas assim, ainda não sei tudo. Mas, por exemplo, coisas que eu não queria fazer, que dá, é como se fosse preguiça, né? Que, ai, que saco, o que eu tô fazendo? Muito por conta de terapia, essa questão, por exemplo, da higiene do sono, que eu acho que inclusive, todo mundo deveria fazer, que é não mexer no celular nos últimos minutos da noite, que, na verdade, nas últimas horas, né? Só que o que eu faço? Eu tomo banho e vou deitar. Então, depois do banho, eu já deixo o meu celular no lugar que ele vai ficar antes de entrar no banho. Não mexo mais nele. Para pensar nesse tempo de, sabe, desconectar. Então, eu durmo com protetor, porque eu escuto tudo. Eu escuto e já acordo. Então, eu tô dormindo com protetor, eu tô dormindo com máscara, porque qualquer barulhinho te acorda e desperta demais. Qualquer luz, é muito engraçado, às vezes é a fresta da janela. Parece que tem uma luz acesa dentro do quarto. E já me acorda. Então, eu estou fazendo essa higiene do sono. Um médico já falou, por exemplo, já tinha me mandado ler antes de dormir. O outro já falou, não leia na cama. Para o seu cérebro entender que a sua cama é para dormir. Então, eu só deito na minha cama para dormir. Então, eu já deito com a mascarinha na testa, para só puxar. Entendeu? E é importante você adquirir certos hábitos ao acordar e antes de dormir, que eu lembro que eu estava até iniciando aí umas crises de ansiedade, porque eu trabalho muito com a internet, né? E eu abria o olho assim de manhã, a primeira coisa que eu olhava era o celular, pegava o celular e a tela na cara. Aí, Isso eu ainda né, faço. como eu tenho um estúdio de dança aqui, para quem não sabe, recebia um monte de mensagens do estúdio, aí já queria resolver logo, aí pronto, acabou o meu café da manhã. E à noite a mesma coisa. Você fica lá no celular respondendo coisas, pesquisando coisas, pensando em coisas, e aí sua cabeça fica a mil. E eu acabava dormindo muito tarde por causa disso. E aí, quando eu percebi que o celular estava começando a trabalhar
atrapalhar minha manhã e o meu, né, dormir tranquilamente, eu comecei a mudar alguns hábitos que fizeram toda a diferença. Faz muita Simplesmente eu diferença. acordo, não, vou tomar meu café primeiro, né, vou acordar primeiro. Que é isso, na verdade, né? Eu Calma, vou acordar com tranquilidade. primeiro. Depois que eu fizer tudo isso, aí eu vou pegar no celular para resolver coisas de trabalho. E à noite, antes de dormir, a gente sempre assiste alguma coisa, uma série, um filme, para espairecer, né? Para se desligar antes de cair no sono. Então, assim, foram hábitos que fizeram muita diferença na minha vida, assim, né? Que até realmente aliviou aí essa ansiedade que eu nunca tive, nunca fui de ter ansiedade nem nada, mas foi um período que eu, percebi que era o celular e aí... Não, mas eu vou te falar que de manhã eu ainda não consegui tirar, me sabia? desapeguei. De manhã eu ainda não consegui. Acordo e eu pego muito rápido o celular. Pego e eu também quero cortar de manhã, porque sim, faz muita diferença. Mas à noite tá sendo... Eu já tô melhorando, porque antes é aquela coisa do celular perto. Aí eu já sou bitolada, tipo, com a tomada, com o carregador, com a energia, com a frequência, com o quanto que tá aqui impactando. Então o celular tem que ficar longe. Mas de manhã eu ainda tô nesse processo. Agora, por exemplo, começar um hábito é muito difícil. Então eu tenho um caderno do lado da minha cama que eu tenho que acordar e anotar meu sonho. É um caderno que está lá há 3 meses, eu tenho um sonho anotado. Um sonho. E aí também eu tenho um caderno na minha penteadeira para anotar as coisas importantes, tal, que você tem que fazer no dia seguinte. Tá lá anotadinho, bonitinho, um dia do dia seguinte. Eu anotei terça, a gente tá na sexta, ainda anotei mais. Então, essas coisas ainda tá empacada, porque todo mundo tem uma dificuldade de criar hábito, né? Criar um hábito novo. Aí, o filho da puta do TDAH tem um pouco mais. Então, assim, eu vi até um vídeo da doutora Ana Beatriz, que é... eu acho a melhor psiquiatra da vida, né? Meu sonho é passar com ela em consulta. Que ela estava explicando... Eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu vi um vídeo que ela fala que ela tem. E ela é um exemplo para mim de várias coisas. E ela tem, então eu falei, se ela tem, isso não vai me atrapalhar, né? E ela fala que a dificuldade, se eu não me engano, é ela que fala que a dificuldade do TDAH para fazer qualquer coisa que uma pessoa que não tenha, né, para outra pessoa fazer, é 6 vezes mais. Então, se para você prestar atenção numa aula chata é difícil, para mim vai ser 6 vezes mais, entendeu? E aí algumas pessoas precisam tomar muito cuidado, porque você vai ver um vídeo, por exemplo, motivacional, né, de um personal da vida, de desses bombados que falam, eles fazem muitos videozinhos legais, mas aí você vai ver um que ele pega e fala assim, é só ter força de vontade. E não é só ter força de vontade, entendeu? Tipo, dá uma segurada. E às vezes você pode frustrar muito sério uma pessoa falando umas merda dessa. Porque aí você mexe com a autoestima da pessoa, você mexe com a saúde da pessoa. E aí tem outras coisas também. Falta de vitamina B12. Vitamina B, no geral. Causa os sintomas de TDAH também. Só que a pessoa também não vai conseguir criar um hábito, não vai conseguir acordar cedo, não vai conseguir lembrar todos os compromissos, também vai ficar meio desligada, também vai entrar em hiperfoco, hiperfoco não, mas vai se distrair muito fácil. Então, às vezes, também é uma falta de vitamina. Então, assim, o pessoal precisa tomar cuidado com o pseudo-coach de Instagram, né? Percebeu que tem alguma coisa que não tá como deveria estar, não tá redondinha, cara, vai falar com o médico, vai fazer exame, né? É importante. Geralmente, o pessoal que tem TDAH é diagnosticado na infância, né? Então, a maioria... Estão falando mais agora. Então, assim, tá tendo chuva de diagnóstico com a galera dos 30 a mais. Porque agora que tanto as crianças quanto os pais estão sendo diagnosticados. Muitos casos das crianças que os pais têm. Porque tem uma questãozinha genética também, se não me engano. Então, assim, eu pegando... Meu pai, certeza, tinha.
Sabe? Se a gente vai pensar em como que a pessoa era, como lidava com algumas dia a dia, coisas. em alguns aspectos, ele era bem parecido com você. Totalmente. Totalmente. Essa questão de entrar em hiperfoco, principalmente. Mas de começar e não terminar. Meu pai era o rei de começar as coisas e não terminar. Sabe? Começar a mexer num carro e deixa aquele capô aberto 3 meses. Então, muitos detalhezinhos que certamente ele tinha. E assim, na sua percepção, o TDAH atrapalha mais em quê? Procrastinação. Assim, na sua vida, o profissional, o emocional, o relacionamento? Eu acho que é procrastinação. Às vezes eu sento... O que eu... Não, na atenção também. Direto eu pego o celular para ver o horário. Quando eu vejo, eu tô aqui, no Rios. Aí eu olho a hora, Sabe tô que atrasada. um dia desses, eu cheguei a pensar isso, Mai, porque, meu, é muito engraçado. Coisas assim que eu jamais imaginaria que você teria visto nas redes sociais, tá lá, sua curtida. E eu costumo ver muitas curtidas suas, muitas postagens. Aí eu pensei, o que a pessoa faz no dia a dia? Senta quando vai ver e assim... Quase tudo que eu rolo lá, tá lá a curtida Tá da Maíra. Nossa, gente! É que eu curto muito. Mas, olha, é uma coisa que a gente, não só você, não só quem tem Não, isso é... TDAH, mas, Todo meu, se todo você bom pega o viciado em hoje celular em dia também faz e, isso. né, vai arrastando lá, vendo... O tempo voa. Você não vê o tempo passar. Exato. Aí você vai ver, passou 2 horas. Coisa que você ia olhar, você pegar o celular assim, 5 salvando minutos. coisas que você não vai fazer. Não vai fazer. Essa é a verdade, né? Eu já nem salvo mais. O pior é que eu fico passando de um Instagram para o outro, sabe? Você tem 2 perfis, aí fica se passando. A minha conversa tem 300 receitas. Nossa, receita é o que mais tem. Receita que eu nunca fiz, provavelmente nunca farei. Mas essa questão da procrastinação também, eu já sentei na cama de toalha e fiquei pensando, e quando eu fui ver, passou tipo uns 25 minutos, meu cabelo já tinha ficado marcado com a toalha amarrada, e eu simplesmente sentei. Aí você pensa, a pessoa, né, tá pensando em várias coisas. Eu até posso ter pensado alguma coisa no começo, mas aí de repente eu não tô pensando em absolutamente nada. Ou então eu simplesmente esqueci o que eu tava pensando. Trava. Aí, Bizarro isso, né? e aí, Bizarro. tudo bem? Aí, Ah, tá, desfoquei. Você desfoca. Você vai pra Nárnia. Então, isso atrapalha também. E a questão de você não lembrar das coisas, nossa, minha campanha já tocou porque eu marquei aula que eu não lembrava. O que eu preciso anotar tudo. Marquei semana passada, marquei 2 aulas no mesmo horário. Porque eu sei que aquele horário tá livre, né? Aí eu marco 2 reposições com 2 pessoas diferentes no mesmo horário, as 2 chegam, eu faço o quê? Tanto que eu tô tirando agora. O meu calendário, ele é a parede da minha sala. Que ele é de giz. Eu tenho o meu calendário exatamente desse tamanho. Porque eu coloco as coisas em mural e ignoro o mural. Tirei o meu mural do meu quarto, não tô brincando. Essa semana. Tá lá bonitinho o meu exame, pedido que o meu ortopedista me pediu de julho do ano passado, que eu não fiz. Nossa. Entendeu? Olha, é foda. complicado. Atrapalha, assim, atrapalha. E no caso, a depressão que você teve ou você tem? Tem, né? Porque tem gente, por exemplo, o Felipe, que é o meu marido, ele teve depressão, mas ele fala que a depressão nunca vai embora, né? Tá lá guardadinha, só... Então, Você ainda toma medicamento ou algo do tipo não tomo, relacionado? não tomo. Eu sou muito contra antidepressivo, porém eu já precisei. Então, assim, eu sou contra, evito tomar, mas eu já precisei. E, assim, eu percebi que eu melhorei e cortei, né? Depois de um tempo. Que eu tomei, inclusive, alguns muito fortes. Eu já tomei por conta de dor, tomei antidepressivo para fibromialgia, então... Só que te deixa muito aéreo. Eu realmente não gosto. E eu não tomo remédio. Então, se eu não tomo Dorflex, vou tomar antidepressivo, né? Mas eu já tomei, eu já precisei, eu já percebi o up que dá.
Mas hoje não tomo. Mas essa questão do meu diagnóstico de depressão, psiquiatra é um bicho meio estranho. Cada um que eu vou fala uma coisa, entendeu? E aí eu já não confio. Então tem psiquiatra que fala que eu não tenho depressão. Em todo lugar é assim, qualquer profissão. Exatamente. Então assim, tem psiquiatra que fala que é isso, eu tenho depressão, só que eu não estou em crise. Entendeu? E aí eu entro nas crises. Eu entrei realmente em algumas muito nervosas. Aí já tem psiquiatra que fala que não, eu não tenho depressão. Eventualmente eu já tive. Que aí os momentos de crise seriam os momentos de depressão. E aí você tem muitas opiniões. Aí eu já me irrito, falo, vai todo mundo tomar no cu. Vou ficar aqui tomando chazinho de alecrim. Pra mim é depressão. Que eu fico melhor. Chá de alecrim e maçã. Pronto. É o meu remédio pra depressão. E ajuda? Que segue pra caramba. Que também eu pego muito essas coisas de erva, né? Eu sou a louca das ervas. Então, pra dor eu tomo chá de orégano. Pra tristeza eu tomo chá e banho de alecrim. E eu sempre melhoro. Então, tá dando certo e eu não mexo em time que tá ganhando.